Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Eu, Viderlan Araújo, estou no comando do Segurança em Foco desta sexta-feira, dia 1º de dezembro, né? Começando aí o último mês de 2017 e nós vamos discutir os dois temas no programa de hoje. Não teremos hoje um dos nossos analistas, o Leonardo Moraes, que é presidente da Abracrim, cumprindo a sua agenda, está em São Paulo ainda, vai na próxima semana, já com o comando do Alexandre Lino durante as minhas férias, aqui no Segurança em Foco, da sequência também até o final do mês de dezembro. Mas com a presença dos analistas Flávio Saraiva, delegado aposentado, especialista em segurança pública e com um profundo olhar também a respeito dos aspectos relacionados à segurança pública do país. Nós vamos trazer informações e detalhes nos temas que nós separamos, e o nosso Geraldo Magela, historiador, também que tem aqui um profundo olhar social, é um dos nossos analistas, eles que formam aqui a nossa equipe do Segurança em Foco, que leva todas as sextas-feiras de 9h30 até as 10h30 da manhã as notícias ao vivo, os principais assuntos e os temas voltados para a área de segurança pública, do direito e temas de interesse da sociedade para você, telespectador da TV Mar Canal 25, que acompanha também através do portal Gazeta Web a nossa programação e também através dos nossos aplicativos, o pessoal que está conosco através das redes sociais. Entre os temas do programa de hoje, abuso de autoridade e também o excesso que se comete em determinadas situações e abordagens, a forma como acontece a abordagem. Nós vamos destacar o fato que ganhou destaque no final da última semana, que envolveu o Coronel Goulart, que durante uma abordagem da polícia acabou entrando ali numa espécie de confronto com os policiais e que resultou na reclusão desses militares e que depois acabou também resultando em uma transferência, e os órgãos têm se movimentado aí para poder cobrar esclarecimentos das autoridades e ação também a respeito dos envolvidos. E outro ponto que nós vamos também tocar como destaque aqui, além da lavratura de TCO, que é a matéria da Gazeta de hoje, que destaca também esse processo, é um material muito interessante da importância do termo circunstanciado de ocorrência, que nós vamos colocar com a opinião do Flávio Saraiva, com a participação do Magela. Previdência também, quais são os danos que a reforma da Previdência pode trazer nos impactos também que chegam a atingir a segurança pública. Esses são os temas que nós vamos tratar aqui no programa Segurança em Foco desta sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2017. Segurança em Foco está no ar. Vamos lá. Olha, o primeiro tema do programa que nós vamos aqui trazer, já com a participação do Flávio e do Magela, a respeito da condição da abordagem, que muitas vezes nós precisamos classificar, e o que se considera também como abuso de autoridade. Uma abordagem policial de rotina a um veículo ocupado por um coronel da Polícia Militar resultou na prisão de 3 policiais militares e na transferência deles para trabalhar no Sertão e no Agreste de Alagoas, sem direito à defesa. O caso ocorrido nas imediações da Barra de São Miguel no último dia 22 de novembro. Em repúdio à prisão dos 3 militares, as entidades representativas dos policiais se manifestaram através de nota divulgada no último dia 26, sobre a conduta adotada pelo coronel Adroaldo Freitas Goulart Filho. O comando da Polícia Militar também publicou nota a respeito do assunto. Nós temos um vídeo que circulou nas redes sociais que mostra o processo de abordagem dos policiais em determinado ponto e também a reação do coronel Goulart a respeito dessa forma como foi recebido pelos militares a abordagem que acabou sendo executada. Vamos dar uma olhadinha. Não, vou dar ele. Você tem comandante. Quem é o comandante aqui? Quem é o comandante? Tenente Edvaldo. Chama o tenente. Chama o tenente. Eu estou de serviço aqui, o senhor tem que respeitar. Não, calma. Aqui, tô habilitado. Tá habilitado, o senhor Vem com... Tá, vem mas com- eu mandei o senhor parar e o senhor sair. Veja bem. Coronel, o senhor sabe. Não, mas não vou deixar passar. O procedimento da gente. Sim, normal. Normal. Sou coronel. O que é que ele ia fazer? Coronel. Esse é o coronel tudo bem. Goulart no momento da Vale ali, abordagem, eu vou argumentando ligar, ali o senhor com pode os identificar? policiais. Então, Eu não lhe conheço. Eu posso identificar? Não, desça do carro. Peraí, rapaz, o procedimento seu tá errado. Não, eu não negativo. vou deixar passar. negativo. Entendeu? É nada errado. Não,
venha conversar. Não é conversar não. Você imagina se fosse um civil. Ele Ele apontou a arma pra mim. Ele pediu pro Parei. senhor parou aqui. Parou depois que saiu. Eu me identifiquei, eu disse, sou coronel. Negativo. Sou coronel. Ele se identificou? Ele ficou depois. Eu não lhe Mesmo assim conheço. eu mostrando a carteira, mesmo eu mostrando a carteira, Mas o senhor- calma, o senhor- mesmo eu mostrando a carteira, ele apontou a arma. Eu não posso dizer, Sim, o senhor ele é mãe, arrancou com o carro. Sim, porque eu disse ele sou coronel, senhor um carro arrancou identificado. com o carro. Quem é que vinha com esse carro? Diga, senhor arrancou com um o civil carro. vinha com esse carro? O senhor parou na curva para trocar de O pessoal motorista. não conhece o senhor. O pessoal Mas eu não conhece o senhor. identifiquei. Eu disse, Não, o senhor negativo. O pessoal não conhece o senhor, Negativo. Eu conheço. já conhece? Eu conheço o senhor. É quando você acontece com o seu. Não. Mesmo assim você vem com a arma na mão. Mas eu não deu pra ver. Mas quando o senhor saiu, eu vi com Tá, o senhor. e eu mesmo com a carteira aqui mostrando pra ele. O senhor botou assim. Tá, e pra ele Eu aqui, vi, carteira. eu vi. Aí só pode- Eu ainda peguei a carteira na mão. Coronel, mas o senhor acha certo a atitude que foi tomada ali? O senhor parou ali. E trocou de Você motorista. tá errado. Coronel. Por que eu estou errado? O senhor parou ali, tu suspeito, coronel. Tá, tudo bem. Eu vim aqui. Vocês mandaram parar o Parou, depois se deu Eu sou coronel. Eu sou Você não, o senhor não falou. O senhor não falou. Ok. Se eu tenho atropelado, faz a pessoa, eu tenho atropelado, coronel. Calma. Logo no tenente. Pode lá. Quando eu chego Eu ali, vou gravar aqui, ela porque diz o quê? eu tô Uma errado. blitz. Aí eu paro o carro, deixa que eu vou. A minha esposa é habilitada. Aí eu chego ali, o carro identificado. Eu vou parar pra mim. Eu falei, pô, não tem problema. Se tem um cara aqui que gosta de ajudar, eu parei. Eu disse, cara, eu sou o coronel Goulart. Desça do carro. Não. Se ele pedisse a identidade, coronel, se eu posso identificar, eu não lhe conheço. Óbvio, ninguém tá na cara. Eu pegava a minha identidade, que ele tá aqui. Aí, mesmo assim, a arma, desça do carro. Calma, eu sou o coronel Goulart. Desça do carro. Aí eu digo, não vou descer, tá aqui minha identidade. Aí, apontou a arma pra mim. Lá vem um colega dele. Entendeu? Não, você não vai sair daqui não. Como é que eu não vou sair? Olha, veja bem. E aí, imagina se eu fosse civil. Eu tinha apanhado ali. Tá entendendo, Carrocante? Não vou complicar. Você que pode votar aqui, eu vou relatar na minha parte. A esposa do senhor é militar? É. A esposa do senhor é militar? Não, ela é civil, mas tá identificada. Ah, é civil, mas ela tá dirigindo o carro do Ah, Estado. porque eu tava passando mal. Eu estava passando mal. Isso tá Pode correto, gravar, tá pode gravando. gravar. Entendeu, Cavalcante? Entendeu? Apontou a arma, meu identificado, e era o coronel aqui, ó. Olha, sou o coronel Goulart, e ele arma aqui pra mim. Eu peguei a sua carteira, senhor. Eu aqui, ó. Eu não peguei a carteira dele pra identificar. Ele considero que isso não é um procedimento. Se tratasse à noite, escura, aqui não. Mas isso é quanto mais, porque várias pessoas já foram vítimas. Ele não disse que botou o carro pra sair quando a gente tava abordando ele. Ok? Então, estou lhe dizendo, vou comunicar, não posso aplicar isso no procedimento. Eu parei, nem disse. Muito bem. Lembrando que a Ordem dos Policiais do Brasil, Sindicato dos Policiais Federais de Alagoas, a Associação dos Serviços Policiais Civis de Alagoas e o Sindicato dos Agentes Penitenciários destacaram em nota de solidariedade ao tenente Antônio Edivaldo da Silva, ao sargento Alexandro de Farias Barros Santos e ao soldado Tiago Cavalcante Araújo Oliveira, os militares que abordaram o veículo em que estava o coronel Goulart, né, que você acompanhou nessas imagens. Conforme considerado, terem explorado as funções como agentes da Polícia Rodoviária Estadual. Em nota, as entidades ressaltam que os militares estavam realizando uma blitz no litoral sul do estado e que o coronel não obedeceu aos comandos legais. Além da desobediência, é frisada em nota que os militares sofreram assédio moral. Flávio Saraiva, acompanhando todo o trecho, eu gostaria que você falasse do seu posicionamento a respeito, não do fato em si, porque nós não temos elementos que chegaram à conclusão, mas diante da abordagem que muitas vezes nós somos obrigados a passar em determinados pontos em que cada um adota seus critérios. E no caso específico aí do Coronel Goulart, que ficou bastante chateado da forma como recebeu essa abordagem. Bom dia a todos. Bom dia. A abordagem policial é, de fato, um momento que não é uma coisa relaxante, né? Quem aborda tem não é uma situação de tranquilidade, porque você não sabe quem tá abordando. Como também o abordado pode se sentir incomodado com a presença, com os procedimentos de segurança que um policial deve fazer. Eu já tive alguns problemas quando para abordar pessoas, né? Um deles, eu vendo esse caso aí, lembrando de um caso meu em Delmiro Gouveia. Existia muito assalto na estrada que liga
a 316 ao município de Petrolândia, em Pernambuco. E eu era delegado regional, fui fazer uma blitz lá, né? À noite, sem iluminação devida, a gente colocava umas latas de gasolina e improvisava uma iluminação. E ficávamos parando o veículo. Um desses veículos abordados pela gente foi um Gol em que o condutor era um padre. E ele se sentiu bastante incomodado porque ele queria ser identificado como padre à noite, né? Sim. E sequer ter sido abordado para a ação policial. Então, a pessoa quando já vem com esse emocional para quem está lá de noite, sem saber com quem vai abordar, bandido não tem identidade, não tem aqui, eu sou bandido, eu sou homem de bem, não existe isso. Então, a abordagem ela tem que ser muito segura, porque, e nesse caso aí em Petrolândia, tinha casos em que, na estrada que liga a Petrolândia, Demiro Gouveia ainda, tinha casos em que passavam já atirando, traficantes. Como é que você vai trabalhar, né? Se você está na rua para abordar, a abordagem tem que ser extremamente técnica. Então, é uma situação, e o termo é esse, é bastante desconfortável para quem está abordando e para quem é abordado. Aí você veja o caso aí dessa guarnição de policiais militares que estavam fazendo uma operação, estava uma blitz, né? Isso. E observa que, distante dessa blitz, houve uma troca de condutor. Perfeito. Isso é obrigação da guarnição parar esse veículo e ter um cuidado muito maior, até que seja explicada e ele seja consciente de que aquela troca de condutor se deu por uma situação normal ou explicável. Então, a guarnição abordou, a obrigação de abordar está ali caracterizada. Agora, como foi essa abordagem? Como foi que o coronel reagiu? E assim, esse país tem muito você sabe com quem está falando, né? Então, isso é um momento difícil, é um momento tenso. Então, o coronel, que já tem uma experiência maior, ele tem um nível de direção, ele poderia ter conduzido melhor, até na situação de abordado. Bom dia, boa tarde, meus amigos, enfim, se dirigindo a eles dessa forma, até para colocar o cargo dele, todas as prerrogativas do cargo dele. Agora, também ninguém sabe como foi essa abordagem que provocou aquela atitude dele, e aí ficou uma coisa mal resolvida, que ainda gerou prisões administrativas. E isso já tem protesto das entidades de classe, que tem suas razões para protestar e se solidarizar com a guarnição. E a gente está tratando aqui de uma coisa mal resolvida que está passando, né? Repercutiu a semana toda. Hoje o Ministério Público disse que vai representar também, né? Isso. Vai acompanhar o caso e já está exigindo uma série de providências. Enfim, uma situação que poderia ser melhor administrada. Se quem cometeu excesso foi a guarnição, se quem cometeu excesso foi o coronel abordado, isso vai ser investigado e o procedimento disciplinar de investigação é quem vai determinar. Eu não posso aqui dizer quem está certo ou quem está errado. Agora, o que eu posso dizer, e que por experiência própria, é que eu fiz até um artigo uma vez sobre isso. Tem que se disciplinar essa história de blitz nas estradas do Estado. Às vezes, você é parado por apenas uma dupla de policiais, que eles, sem arma longa, apenas com a arma de porte, sem nenhum procedimento de segurança, parando quem quer e como bem quer. Aí você tem guarnições de DR desarmada, você tem guarnições da PM duplas em apenas uma viatura, você tem guarnições da ASAL. Então, você viajando daqui para Paulo Afonso Delmiro Gouveia, você pode ser parado por várias pessoas dessas e às vezes você quer saber o propósito disso, e mais das vezes não encontra um propósito que
legítimo para essa abordagem. sim. Então, isso deveria ser disciplinado pela Secretaria de Defesa Social, por quem for competente para isso. Disciplinar uma guarnição mínima para fazer uma abordagem. Vocês vão fazer blitz, a guarnição mínima, 2 viaturas, no mínimo 4 policiais e cones, né, com viaturas identificadas. Sim. E se fazer procedimento. Eu vejo, por exemplo, essas guarnições de DR, esconde a viatura ali em Riacho Doce, a viatura está escondida no mato, e quando há alguma ultrapassagem, quando há ultrapassagem naquela a pista com faixa contínua, né? Sim. Aí parece uma satisfação. Aí vem aquele apito, como diz, lhe peguei. Qual o sentido disso? Se a viatura tivesse antes, já estaria prevenindo. É verdade. Evitaria essas abordagens que nem sempre têm os melhores objetivos, e ainda melhor, prevenia, né? A pessoa não iria ultrapassar ali na faixa contínua. Então, é uma coisa que tem que ser disciplinada no Estado. É muita gente de jaqueta, uniformizada, parando o veículo no meio da estrada. Magela, bom dia. Bom dia. A imagem que nós vimos, e que circulou e está circulando nas redes sociais, é típica de uma tradição muito ruim das autoridades brasileiras, né? Em Alagoas, onde nós vivemos, é recorrente esse tipo de ação. Na minha visão, se eu sou coronel ou tenente-coronel, um oficial superior, e aconteceu o que aconteceu, se a minha esposa não é militar, está dirigindo um carro da corporação, mesmo sendo habilitada, acontece a troca de condutores, e sou abordado pelos policiais, que em tese não, que eu sou o dirigente deles, eu tenho que me apresentar como dirigente, não com arrogância, eu tenho que me apresentar, só, aconteceu isso, o fato é esse. Não há nenhuma milindre ou menosprezo na sua atitude em dizer, olha, nós erramos, por isso, e se explicar. Estava desconfortável, passei o volante para minha esposa. Pronto. E aí você argumenta. Justificaria. Você argumenta civilizadamente. Quando você dá a carteirada, aí acontece isso. Você desmoraliza a corporação que você é comandante. Você é um dos comandantes do Estado-Maior. Se você mesmo desmoraliza a sua tropa, essa tropa vai ser, ou tende a ser desmoralizada por qualquer cidadão, infrator que aconteça no trânsito. Então, esse princípio que é educativo, e aí quando você está tratando da hierarquia militar, o que é que acontece? O coronel não vai ser punido pelo sargento, que apareceu lá o sargento, ou pelo primeiro-tenente. O primeiro-tenente é transferido para o sertão, os soldados e sargentos são presos e transferidos para o sertão também. E, no fundo, você, sem ouvir as partes, você já aplicou a punição. Quer dizer, do ponto de vista da sua ficha funcional, você já ficou com a punição como se você estivesse agindo erradamente. Sim. Então, qual é a mensagem que eu passo para a sociedade e para a tropa? É de que não vale a pena você cumprir a lei. Não vou deixar passar o cara embriagado, com o pneu careca, fazendo pirueta na estrada, que não tem problema, porque quando eu agi para cumprir a lei, eu fui repreendido, punido e de certa maneira, desmoralizado pela autoridade, pelo meu superior. Preso pelo meu superior. Então, essa é a imagem que fica para a corporação interna e para a sociedade. Então, esse é que é o mais grave de tudo. Não é argumentou, você usou a arma, não. E realmente, eu sei lá quem dentro do carro. É verdade. E por que houve a transição, né? O coronel poderia estar sendo até vítima de assalto. De assalto? Numa situação como essa, né? Então, né, Flávio? E ter adesivo, a logomarca do Estado, não significa absolutamente nada, porque é o que mais os ladrões fazem. A movimentação suspeita dentro Fazer um carro oficial. Botar um adesivo do Estado, um adesivo de qualquer outra, ou da própria PM, isso é a coisa mais fácil do mundo que o crime no Brasil faz. E uma outra coisa, Magela, é assim, quando você vai para as polícias do primeiro mundo, a abordagem do americano, a abordagem do europeu, a abordagem ela é muito mais rigorosa e com mais energia do que aqui. Eu fui fazer um curso na Espanha e era
técnica de abordagem também, eu levei muita tapa. Eles exigiam de mim uma agressividade que eu não podia fazer aqui. Aí eu até disse, se vocês fossem fazer isso no meu país, vocês iam ter grandes problemas. Aí foi quando eles explicaram, nós lidamos aqui com terrorista. O abrir e fechar de uma porta, uma mala, pode significar detonar um explosivo. Então, eu entendi, né? Cada um tem sua demanda. E a abordagem nesses países é muito mais técnica, por quê? Porque você teve um comportamento que mereceu uma abordagem, zigue-zagueando, bebendo, ou uma placa que você já na sua viatura já informar com o dispositivo, verificou um licenciamento atrasado, enfim, alguma irregularidade. Quando você é abordado por uma equipe policial, e geralmente nem equipe, eles são tão equipados que é patrulheiro solo, né? Sim. Mas só que ele tem ali um dispositivo que pode chamar um monte. E quando ele aborda, ele já aborda por uma irregularidade. E é como muita gente diz, você pode beber nos Estados Unidos e dirigir. Agora, se você bater, se você provocar algum acidente, a sua condição de alcoolizado ao volante, você... Está acabado. Está acabado. Com certeza. Né? Então, as abordagens são técnicas. E é o que eu defendo. A abordagem, se você vai fazer uma blitz numa rodovia, você poderia ter lá um equipamento, e a polícia daqui tem, com um OCR, identificador, transformando imagens em números, né? Em dados, e passando isso por um sistema informatizado que vai dizer da regularidade ou irregularidade do veículo. Quando você parar esse veículo, você está abordando a pessoa que está irregular. Sim. E não punir os regulares, que mais das vezes... Meu pai sofreu muito isso, que tinha um caminhão velho e era abordado porque... Pela cara do caminhão. Pelo caminhão. Não. Pelo aspecto do caminhão, né? Eu digo assim, pela cara, não pela cara do seu pai, Flávio. Claro, né? claro. Mas pelo aspecto do caminhão, né? É o conjunto. Pelo conjunto. É uma coisa realmente que preocupa bastante essa questão das abordagens também. O Flávio, ele foi... E agora, o limite da carteirada também. É uma coisa que nós deveríamos entrar, porque acredito que faz um link com esse processo. Muitas vezes, teve agora o Rock in Rio e um PM foi preso por tentar entrar em um local privado na base da carteirada. É preciso ter esse limite? Ainda há muitos vícios, Flávio, na sua opinião, aqui no Brasil, a respeito dessa questão da prerrogativa por ser uma autoridade e querer, muitas vezes, assim, determinados privilégios, não contando com esse fato do Coronel Goulart, que ela até, inclusive, falou que demorou para poder se identificar que era coronel. Mas, em outras circunstâncias, o cara é militar, o cara, muitas vezes, é um juiz e utiliza muito dessa prerrogativa? Sabe quem eu sou? Já devia ser até tipificado como crime. Sabe quem eu sou? Você é um cidadão brasileiro. Identifique se você é cidadão brasileiro. O senhor sabe quem eu sou também, né? Aí, tem essas coisas. E geralmente as pessoas que se utilizam dessas prerrogativas, desse comportamento, você vai ver que... Com pessoas que têm um passado tenebroso, não é isso? É complicado. Veja, no Rio de Janeiro, acho que 1 ano ou 2 anos, acho que guarda municipal abordou um juiz de direito que estava completamente embriagado. Ela foi punida, foi processada, teve que pagar, ou pelo menos recorreu uma multa de 5 ou 6 mil reais por danos morais ao juiz. E o cara completamente errado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu ganho de causa para ele, para punir quem estava cumprindo a lei e defender da sociedade, efetivamente. Porque se eu estou para o cidadão que está embriagado, sendo juiz, general, seja o que for, você está embriagado, você está causando risco à sua vida e à vida de outro. Então, o corporativismo, nesse caso, sobrepõe a lei, não é isso? Claro, aí você pega o Tribunal para lá de Justiça do Rio de Janeiro e condenou a policial. O delegado que matou no final de semana, né, um advogado em Manaus, ele já tinha sido abordado pela PM numa blitz, totalmente embriagado, teve problema, estava armado, teve problema para ser desarmado, e sabe quem eu sou? Eu sou o delegado, eu sou não sei o que. Você não é nada, você é ali um embriagado que está se comportando mal. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, depois do posicionamento dos nossos analistas. Nós vamos daqui a pouco, logo depois do intervalo, trazer também tema número 2 do programa, que fala também da Previdência, né?
pode respingar na segurança pública, essa nova mudança da Previdência? Nós vamos discutir isso aqui com o Magela, com o Flávio Saraiva, nessa sequência do programa Segurança em Foco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Já faz dias que eu não paro de chorar. Já faz dias que eu tô na porta do bar. Já faz dias que eu não sei o que é dormir. Canta pra mim, vai. Já faz dias que eu não paro de chorar. Já faz dias que eu tô na porta de um bar. Já faz dias que eu não sei o que é dormir. Tá todo mundo ligado. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Mãe, que tal esse vestido pra minha maninha no Natal? O fofo do meu irmão ia amar esse videogame. Essa sandália não tá a cara da minha irmãzinha querida. Você também vai fazer de tudo para ganhar um Renault Capture no Natal. A cada R$150 em compras no Maceió Shopping, você concorre com um cupom. E são 2 chances de ganhar. Capture a emoção do Natal no Maceió Shopping. E pro papai? Deixa com a gente, mãe! Estamos de volta com Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25. Olha, o tema 2 do programa hoje é reforma da Previdência. Será que terá profundos impactos negativos para as carreiras policiais? Os policiais, por exemplo, são proibidos de fazer greve no primeiro texto da reforma da Previdência no início do ano. Eles estavam proibidos de fazer greve. No texto da reforma da Previdência, a função policial deixava de ser considerada uma atividade de risco. Enquanto isso, organismos ligados à ONU reconhecem a importância da Força de Segurança Pública. Isso aí foi no primeiro momento. Na segunda parte do texto, que vai passar agora por um processo de aprovação, na outra reforma, ele diz que o Congresso aceitou manter em 15 anos o tempo mínimo de contribuição previdenciária para que os trabalhadores tenham direito a entrar com pedido à aposentadoria. E quais os reflexos que isso pode, no final das contas, trazer para a segurança pública aqui no Brasil? Geraldo Magela, um grande abraço para você e gostaria que você falasse mais uma vez agora a respeito desse segundo tema no programa de hoje. Olha, os reflexos ainda não são bem claros, porque a própria reforma está cheia de pegadinha, né? A propaganda institucional diz, não, você pode contribuir durante 15 anos, você tem direito a se aposentar. Tudo bem, você tem direito, você já perde aí 40% do valor da sua aposentadoria. Então, para você chegar ao teto, você vai pagar um pedágio imenso, que é quase impraticável você alcançar, né? Do ponto de vista do modo geral, a expectativa de vida no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte é bem abaixo da expectativa geral do Brasil, que é de 79 anos.
Então, aqui em Alagoas, por exemplo, está em menos de 60 anos. Então, você tem uma faixa imensa da população de Alagoas que ela contribuindo com a Previdência, ela não vai conseguir se aposentar, contribuindo durante toda a sua vida, ela não vai conseguir se aposentar. Primeiro, você não passa, é muito raro um trabalhador da iniciativa privada ficar, por exemplo, 35 anos sem que seja demitido do emprego. Quem é da construção civil sabe disso. Em cima quem é disso, motorista de ônibus, cobrador, quem é porteiro, quem trabalha, professor da iniciativa privada, o cara sabe que não passa 35 anos sem que não seja demitido. O deputado Arthur Maia, que é o relator da reforma, ele que representa o partido PPS da Bahia, ele diz que hoje, aqui no Brasil, um trabalhador rural se aposenta com 60 anos para receber um salário mínimo. Já um juiz se aposenta com 50 e poucos anos e recebe cerca de 40 mil, né, de aposentadoria. Ele diz que essa lógica, não tem lógica, na verdade, mas ele diz que acabar com os privilégios tem que ser um mantra nesta reforma. Mas eu acho que o que não tem lógica é você juntar alho com bugalhos. Na hora que eu tiro a segurança pública para discutir a previdência da segurança pública, como deve ser a segurança pública, se a segurança pública é uma questão do Estado, só os militares, os policiais civis, só esse grupo de funcionários públicos tem esse poder. Então, esse grupo tem que ter garantias. Mas a garantia que o sujeito entra na polícia hoje e daí a 15 anos mudou tudo, ele ficou a ver navios. Não, são garantias constitucionais que não vai mudar a regra para eles. Sim. Por que não vai mudar? Porque, primeiro, eles têm uma jornada estafante, risco de vida, tudo isso aí. Então, se tem todas essas atribuições, tem que ter garantias. Garantias não são privilégios. Sim. Garantias não são privilégios. O que é que não... por exemplo, entre os militares... O soldado que entra na PM hoje, ele jamais será comandante da polícia. Porque o estatuto da polícia não permite. Ele vai chegar no máximo aí a primeiro tenente, segundo tenente, terceiro tenente. Acabou. Se ele quiser ser oficial, ele vai ter que fazer um concurso para oficial. Então, só isso aí já é um limitador dentro da própria corporação. Então, dentro dessa corporação, você tem entre o soldado e o coronel, entre 15 e 17 postos. Sim. Então, essas coisas, a reforma, ela passa por esse ambiente, dentro da polícia militar, das polícias do Brasil. Sim, sim. Na Polícia Civil, idem, você tem como rediscutir, mas você não pode botar dentro do bolo geral. O doutor Davino passou aqui e encaixa nessa condição do exagero, muitas vezes, das horas que precisa ser levado em consideração pela escassez de delegados. O cara trabalha mais e, de repente, você precisa... Agora, veja, a área do agente penitenciário é importante para a segurança pública ou não? Com certeza. Ele tem que estar dentro disso. E é uma área de risco, de extremo risco. De alto risco. Então, você não pode tratar, fazer esse tipo de comparação. Quem faz esse tipo de comparação é porque não quer resolver a questão dos privilégios. Porque os privilégios você tem que identificar. Ao identificar, você tem que estabelecer normas naquelas categorias do Estado. Então, na hora que eu digo trabalhador rural, que tipo de trabalhador rural é esse? São os trabalhadores que não conseguem assinar carteira. Por quê? Porque o cara cortou cana, ele está lá no sertão, ele é da agricultura familiar, ele é meeiro, é rendeiro, etc. Ele sequer tem o sustento dele garantido com o mínimo de condição digna. Então, como é que ele vai pagar a Previdência? Agora, eu vou dizer que esse cidadão não trabalhou? Esse que é o absurdo. Então, essa conta não é para estar dentro da conta da Previdência, é para estar dentro da conta da assistência. Então, na hora que eu misturo tudo isso, é porque eu não quero resolver os reais problemas. Então, na questão da segurança, a discussão, os militares têm a ver com a segurança pública. Então, todas essas discussões, elas têm que sentar o governo, os representantes de classe, sim, e a Previdência, os interessados, e discutir ponto a ponto. Porque o Brasil não vai quebrar essa história dos 400 bilhões, tudo isso é conversa furada. Tanto é que de 800 bilhões passou para 400, sim, agora é 300. Todo dia chuta um número. Mas o fato é o seguinte, se você sentar, se houvesse disposição política para sentar com todas as categorias, as representações, e abrir a discussão com a sociedade, abrir a conta da Previdência, abrir as contas reais da Previdência. Houve uma CPI agora da Previdência e mostraram lá as contas da Previdência. Não tem nada a ver com essa conta apresentada. Você defende, Flávio, essa questão das garantias
para as profissões de risco, por exemplo, policial, o pessoal do Corpo de Bombeiros também, para que tenha essa condição, eu não digo privilégio, mas garantia de que exista realmente toda essa condição de risco que envolve a profissão e que essa reforma deveria analisar, juntamente com essas entidades, como o Magela citou, uma melhoria na condição de aposentadoria dessas pessoas? Você veja no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje o Rio de Janeiro, o policial ele tem mais possibilidade de morrer do que se aposentar. Sim, né? sim. Então, ele está num ambiente de guerra extremamente estressante. Botar esse homem para 40 anos de exposição a esse risco que ele tem todo dia, aqui em Alagoas, um policial de RP, BOP, um policial civil de narcotráfico, um policial civil que está todo dia recebendo demandas, o delegado que vai para o interior, se você chega na terça-feira, sai na sexta, você está às 24 horas de plantão, porque você está na cidade. Qualquer demanda, bate lá do delegado, se tiver, morando fora da delegacia, porque a maioria já mora no alojamento da própria delegacia. Então, são jornadas, assim, estafantes, né? Por exemplo, o delegado regional de São Miguel. Terça, quarta e quinta, todos os flagrantes são dele. Ele está de terça a quinta até a sexta de manhã. Todos os flagrantes são dele. Então, esse delegado ele não pode ter nenhuma programação nesses dias, porque está à disposição do delegado. E pode testar que a produção desse delegado. Ele está lá, faz flagrante meia-noite, faz flagrante 2 da manhã, faz 4 da manhã, 3 da tarde, de manhã, enfim, está lá à disposição. E é dos mais produtivos. Uma jornada estafante. E um homem desse, e ele já teve problema de saúde, estou dizendo num caso que já teve problema de saúde por isso, por essa carga de trabalho. Sim. Pode se aposentar, mas ainda está lá, lutando. Então, como a Magela disse, tem profissões que, pelo próprio risco, pelo próprio grau de deterioração, até mental, eu acredito. Isso? Porque você está sob estresse o tempo todo, você pode desenvolver vícios. E patologias, pô? E patologias, né? Com certeza. Alcoolismo, droga. Síndrome de pânico. Tem muitos. Então, essas profissões devem ser tratadas diferenciadas. Até porque todo dia você está com uma arma para atender uma ocorrência ou ser o próprio objeto da ocorrência. Com certeza. Né? Então, mas, por exemplo, eu tenho 57 anos, eu estou há 3 anos aposentado. A pessoa vai dizer, esse aposentado é Ironman, maratonista, tem atividade física e tal. A lei me facultou isso. Passei 32 anos já. Sim. Passei 2 a mais. Eu estou em melhor condição do que um delegado novo que está recepcionando com toda, assim, com mais disposição, mais, eu digo até menos estressado, né? Eu acho que ele está até mais preparado, mais aberto, mais conhecimento do que um delegado que passou por tudo isso. Aí tem o outro lado. Eu, com essa experiência que tive durante os 30 anos, eu já poderia fazer a gestão melhor? Poderia, mas isso é coisa discutível. Alguém que determinou esses 30 anos para a classe policial não determinou por acaso, né? Os países desenvolvidos, todos os policiais têm esse tempo na corporação e até, às vezes, menor. Então, diferenciar quem de quem. Agora, privilégio, eu acho que até o nome, né, privilégio é inaceitável, né? É inaceitável. Então, acabando com esse privilégio, eu acho que caminha bem. E teve uma discussão, nós acho que passamos por isso, que os aposentados sequer contribuíam, né? Aí eu acho que foi na década de 90, por aí veio a obrigatoriedade do aposentado também contribuir com a Previdência. Você imagine hoje se não tivesse essa medida extremamente impopular naquele momento. E pouca gente fala dessa medida impopular. Os aposentados daquela época, mas já contribuí para a minha vida toda, por que tem que continuar contribuindo? Era uma discussão. E deu certo, né? Deu certo, não sei nem se deu certo.
Mas evitou pelo menos uma quebradeira anterior. Com certeza, anterior. com certeza. Então, isso tem que ser revisto. Você tem um número de... Eu tive o sindicato teve uma reunião com o governador terça-feira, ele preocupado com isso. Nós temos 52 delegados prontos para aposentar, com todos os requisitos prontos para aposentar. Certo. Se esses delegados se aposentarem no próximo ano, vai ter concurso para preencher essas vagas. E a jornada estafante que já tem desses que permanecem. Vai ampliar a carga, com certeza. Então, esse impacto da Previdência, de fato, é o que... eu digo de delegado, mas tem agentes escrivães com essas mesmas condições e o número é muito grande. E tratar esse assunto, Magela, de uma maneira generalizada. A discussão da Previdência, ela não pode ser essa discussão que está aí. Ela tem que ser essa discussão fria. Senta os interessados e mostrar a realidade para a categoria, para os aposentados e para a sociedade. Olha, como nós vamos chegar nesse encontro de conta aqui? E Magela, só para acrescentar um pouquinho, esses policiais, delegados, enfim, não têm um incentivo para permanecer, né? Pelo contrário. Por isso que tem delegado muitas vezes que abre mão da sua função de ser delegado para poder abraçar uma outra coisa também. Pelo contrário, às vezes é até mal visto. A experiência no meio policial não é o médico, quanto mais tempo o médico, engenheiro, qualquer profissional é valorizado com mais tempo na profissão. O policial, ele não é experiente, ele é viciado. Não, principalmente o policial civil, né, não é, Flávio? Principalmente, né? Porque quando existe, por exemplo, o policial militar, apesar de toda a distância para que ele possa deixar de ser soldado a ser coronel, ele nunca vai sem passar pelo um teste de oficial, mas o policial civil, quando entra como agente, o que é que ele vislumbra depois de tudo isso? Já chegou no topo da carreira dele. Não é? A não ser que ele faça um concurso para delegado. Então, tem tudo isso que muitas vezes acaba sendo levado em consideração. Você tratar isso de uma maneira geral, como tem se passado a ideia, porque ainda está muito confuso o que é que vai se tratar, ou o que é que vai ser na segurança essa mudança na reforma. Nós estamos aqui discutindo de situações que podem acontecer. Imagine daqui para frente. As Forças Armadas já estão... Ninguém quer mexer na Previdência das Forças Armadas, né? E eu acho que esse entendimento já está sendo aceito para a Polícia Federal e para as demais polícias. Porque, no fundo, você vai ter que discutir. A Previdência, no mundo inteiro, de tempo em tempo, você tem que ter a discussão. Sim. Não é uma discussão popular, mas não pode ser com esse foco que tomou no Brasil, que é ou isso ou acaba tudo. Não é isso. Nós não somos a Grécia, nem não estamos na situação da Grécia. Então, para não chegar a essa situação, você vai demorar anos, mas você tem como resolver. Por exemplo, em 5, 6, 8 meses de discussão séria, sim, focada nos interesses da Previdência e não interesse de bancos, de fundos de pensões, etc. Então, nos interesses, por exemplo, da questão dos militares, de todas as áreas da segurança, tanto das Forças Armadas quanto da segurança pública e dos agentes penitenciários. Então, vamos discutir isso aqui e pegar setor por setor. Sim. Onde tem distorção, que tipo de distorção? Então, vamos discutir. Na hora que você discute isso numa mesa de negociação, em várias mesas de negociações, você vai chegar inevitavelmente a acordo. É inevitável. O problema é a ditadura do voto, né? Esse é que é o problema. Porque é difícil você ter um raciocínio, mas essa minha posição, eu posso perder voto. Aí vem, o que eu digo, é a ditadura do voto. O PSDB, que no governo Fernando Henrique tanto pregou, né, essa necessidade de modernizar a Previdência, modificação, e agora o PSDB é contra a reforma da Previdência. Pois é. Para a gente encerrar o programa, José, eu só quero trazer aqui duas imagens, dois temas interessantes também, só para dar como base de compreensão para o nosso telespectador o que a Gazeta traz hoje. O Flávio já acompanhou, o Magela também, para a gente encerrar aqui o programa. Vamos colocar aqui rapidinho essa imagem da Gazeta hoje, né? Deixa eu tentar aqui dar uma mudada no processo para que a gente possa trazer essas duas matérias que a Gazeta, uma da Bleine, da minha amiga Bleine Oliveira, né, que traz detalhes a respeito de uma luta que divide opiniões, que divide também os policiais, que é a Polícia Civil, que ameaça romper a política de integração se a atribuição lhe for tomada a respeito do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, na matéria da Bleine.
Diz que a polêmica sobre a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência voltou a ser debatida em Alagoas e novamente dividiu as duas principais instituições de segurança pública do Estado. As polícias militar e civil discordam entre si, com a PM querendo voltar a elaborar o termo e a PC ameaçando romper a política de integração se essa atribuição lhe for tomada. Esse é o primeiro tópico do processo. Flávio, por favor, só gostaria que você acrescentasse alguma coisinha a respeito do assunto. Isso é uma coisa que já demora bastante tempo. A lei é clara dizendo que o TCO é atribuição da autoridade policial, a autoridade policial é o delegado de polícia. Mas teve polícias que resolveram fazer isso, Santa Catarina e mais algumas poucas. Mas essa demanda está no STF. O STF está para decidir da constitucionalidade da lavratura pela PM. E, particularmente aqui em Alagoas, quando nós fundamos o Sindicato dos Delegados, o Sindepol, nós fomos nos apresentar às autoridades do Estado, uma delas o secretário de Segurança. E quando fomos nos apresentar ao secretário de Segurança, nós tratamos desse assunto. E dissemos para ele que não haveria a necessidade dessa preocupação hoje nós mostramos nossa preocupação com o movimento dos oficiais da PM em querer fazer o TCO. E nós demonstramos por números estatísticos de que não haveria essa necessidade agora. Que se esperasse uma decisão do STF, e aí não tem o que discutir, tem a decisão do STF que teria que ser cumprida. O secretário disse, não, enquanto o STF não decidir, não vai ter essa lavratura de TCO pela PM. Eu não defendo isso, eu defendo isso. E essa semana a Polícia Civil é surpreendida com um convidado da Polícia Militar de Santa Catarina, que vem trazendo aí um software de confecção e toda uma formatação, né, para a confecção de TCO aqui para os oficiais. Então, os delegados se sentiram traídos. Se sentiram traídos porque a gente está fazendo parte de uma integração. Nós estamos todos aqui integrados, mas você faz o que eu quero e eu faço o que eu quero. Há uma quebra de confiança muito grande nessa integração em razão de um pacto um pacto quebrado, né? Pois é. E aí o Sindicato dos Delegados se pronunciou que essa conduta da Polícia Militar, inclusive uma fala do comandante da PM, muito assim, muito descuidada, de dizer que a partir de agora o TCO, o alagoano vai ter dignidade na confecção. Como se hoje fosse um tratamento indigno. Pois é, realmente é uma polêmica que nós vamos nos próximos programas trazer como tema aqui no programa, além da discussão também, já que se abre essa discussão para que os policiais eles tenham um reajuste salarial, a questão salarial da polícia que nós já trouxemos aqui também em outros momentos. Assim nós vamos encerrando o Segurança em Foco, o meu último segurança aqui em 2017, né? Só em 2018 que voltarei ao comando dos amigos e ao lado dos amigos Flávio Saraiva, Magela e também do Leonardo Moraes, para trazer algumas novidades, trazer sempre os temas. E durante dezembro, o mês de dezembro, Alexandre Lina estará aqui também ao lado dos nossos analistas, trazendo os pontos, também os principais temas, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria em 2017. E na próxima sexta-feira, o Segurança em Foco estará de volta, trazendo mais assuntos a partir de 9h30 da manhã. Grande abraço.